pessoal, a paz do Senhor a todos vocês, graça, muita graça de Deus na sua vida. E chegamos finalmente à última aula, né? Foi muito bom, né, ter esses dias com vocês. Espero que vocês tenham aprendido realmente, que levem isso para a sua vida diária. Lembrando que nós temos um material que está disponível para você, o nosso e-book. Esse e-book, gente, é para você receber essa ajuda espiritual, receber ajuda na sua luta. Todos nós temos lutas, todos nós temos problemas. Quanto mais eu souber resolvê-los, melhor. Estamos vivendo um tempo em que tudo está pior, as lutas estão assim piores, são muitos ataques nas mentes das pessoas, as pessoas estão achando incapazes de resolver problemas, né? Temos lidado com tantas situações de pessoas presas em suas mentes, com depressão, com ansiedade, com pânico, né? O medo de tudo, um excesso de futuro muito grande. Então, assim, é tempo de libertação de Deus. Você já parou para pensar por que Deus está te ensinando tudo isso? Qual é o propósito de Deus com tudo isso na sua vida? É o seguinte, o Senhor quer tirar você do lugar onde você está, lhe projetar para lugares mais altos. O Senhor está dando, como se Ele estivesse realmente lhe dando um curso, um aprimoramento de conhecimento nele. É como se o Senhor estivesse pegando você pela sua mão direita e dizendo, filho, vamos comigo, porque agora eu tenho outra história para você. Outra estação, outro tempo, coisas novas e maiores. Uma libertação mental. A verdade é essa, uma libertação mental. E hoje eu quero falar com você. Sim, lembre-se de nos ajudar, né? Compra o e-book, tá? Nosso e-book está aí passando as informações. Receba ajuda na sua luta. É um estudo maior, mais ampliado disso tudo que você viu. Você vai ficar com esse registro. Sempre que você precisar, você vai lá e pesquisa. E no final dessa aula, eu quero falar com você sobre uma avaliação. Essa avaliação vai ser muito importante para você que não quer ficar na mesma, para você que quer mais de Deus, quero mais conhecimento, quero me relacionar melhor com Deus, quero aprender a ouvir Deus, quero aprender a entender o que é que eu sonho. Sabe, você está sentindo isso na sua alma, o Espírito Santo está bradando aí, é para você, é para você, é para você. Então, daqui a pouquinho eu vou te explicar como é essa avaliação. Queridos, hoje eu quero falar com você sobre a dimensão do Espírito Santo. Estamos aqui na dimensão terrena, material, mas eu quero falar na dimensão do Espírito. Não posso falar tudo porque é uma coisa muito grande, muito ampla. Isso só com o tempo e conhecimento que vocês vão aprendendo cada dia mais a andar nesta dimensão espiritual. Olha só, na dimensão do Espírito Santo, tudo opera pela fé. Não opera de outro jeito. Tudo opera pela fé. A fé é o que vai mover as coisas, a fé é o que vai fazer as coisas acontecerem. Seja no segundo céu, onde estão as obras da maldade, eu já expliquei, espero que você tenha entendido, que no segundo céu, onde estão as obras da maldade, né? Onde estão a guerra espiritual. Seja no terceiro céu, seja onde for, tudo é pela fé. No mundo espiritual, eu tenho que ter fé que a minha oração é ouvida, eu tenho que ter fé que meu Deus está vivo, eu tenho que ter fé que Ele vai mudar a minha situação, eu tenho que ter fé para andar sobre as águas, eu tenho que ter fé para multiplicar, eu tenho que ter fé para ser curado, eu tenho que ter fé para entrar na presença de Jesus, me jogar aos seus pés, chorar e entregar o meu melhor. Isso tudo a gente já viu na Bíblia. A fé é o elemento fundamental no mundo espiritual. Não há outra forma, não há outra forma. É o elemento, ele é a chave, ele é a ruptura. O invisível se torna visível pela força da fé. O invisível se torna visível pela força da fé. O que é que eu quero, o que é que eu espero? Eu não estou vendo ainda, está no mundo invisível. Mas pela fé eu já traio essa minha bênção para este mundo aqui. Pela fé, o invisível se torna visível pela força da fé. Queridos, é pela fé que nós atraímos o terceiro céu do mundo espiritual para o físico. O que é desafio para a gente hoje?
O desafio da nossa cultura é incredulidade. Incredulidade. E eu quero que você entenda comigo, eu quero hoje trocar a incredulidade por sabedoria de Deus na sua vida. E eu peço a ajuda do Espírito Santo para que Ele implante isso na sua mente. Que de outra forma não vai, tem que ser uma ação do Espírito Santo. Olha, eu vou dar um exemplo para você. Vamos ver uma fé constante, como ela é diferente. Vamos ver Pedro naquele barco. Jesus vem andando sobre as águas não atingem Jesus, as ondas não atingem, ele não se incomoda com o vento, ele apenas anda sobre as águas. Pedro disse: "Oh, se és tu, manda vir ter contigo." E ele diz: "Venha." Pedro desce do barco, pula na água e ele caminha na água que para ele estava basicamente sólida. Pedro caminha, mas a inconstância da fé, enquanto ele tem uma fé constante, ele anda nas águas. Quando a fé dele é inconstante, ele começa a perceber os problemas que estão à sua volta, Pedro afunda. Você consegue entender isso? Pedro afunda quando a fé dele é inconstante, a fé vacila. E o que nós precisamos entender não é um tamanho de fé, é a constância da fé. Como eu posso dimensionar, como eu poderia medir uma grande fé? Uma grande fé é 10, uma grande fé é 100, uma grande fé é 1000. Quando Jesus fala do tamanho de um grão de mostarda, na verdade o Senhor está querendo nos dizer justamente isso. É a constância da sua fé. Não é uma fé que eu tenho hoje e amanhã eu não tenho. É a constância dela para viver o sobrenatural de Deus. Daí, o nosso desafio é mudar a incredulidade no nosso coração. Tirar a incredulidade, dar ao Senhor o espaço que é devido a Ele, o espaço da fé. A fé que realmente move problemas, move montanhas, essa é a fé. Queridos, os milagres ocorrem na dinâmica de que o reino havia chegado. E eu coloquei essa passagem aqui de Mateus 10, para que você entenda que os milagres começaram a ocorrer quando se entendeu que o reino de Deus tinha chegado com Jesus. Então, se o reino de Deus, entenda uma coisa: eu recebo Jesus como Senhor e Salvador de minha vida. A palavra diz que Ele vem morar dentro de mim. Então, agora eu tenho o reino de Deus dentro de mim, porque Deus mora dentro de mim. Então, o reino dele está dentro de mim. Mas esse reino está parado, não está vivo. Eu não acesso a este reino. E os milagres nessa passagem bíblica, eles dizem respeito a isso. Ao tempo que é chegada da dinâmica do reino de Deus. E eu quero ler com você aqui, Mateus 10, eu vou ler principalmente o 8. Jesus diz assim, no final, no 7. Por onde forem, preguem esta mensagem. O reino dos céus está próximo. Porque Jesus estava prestes a morrer e agora a gente acessa o Senhor pelo seu Espírito e agora o Espírito está em mim, o reino de Deus está em mim. Aí Jesus continua dizendo: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Você consegue entender que a premissa é: o reino de Deus chegou? O reino de Deus chegou e agora eu posso fazer tudo isso. Eu posso fazer e alterar todo o meu ambiente. Eu não posso ficar submisso ao que o inferno quer. A manipulação do inferno na minha vida e na minha mente. Isso eu não posso mais me submeter, porque o reino de Deus chegou, o reino de Deus está em mim. Nós sempre vamos ver o esforço de Deus querendo estar com o ser humano. Estava com Adão, andava com Adão e Eva. Depois eles perdem a presença do Senhor. Depois o Senhor se esforça com Moisés e manda construir o tabernáculo porque Deus queria estar no meio deles. Porque o Senhor se manifestou numa coluna de nuvem, numa coluna de fogo, sempre no meio. O esforço de Deus, e vem Jesus para estar conosco. E agora o Espírito de Deus não estava no meio, não está mais no meio, ele está conosco. Então é o reino de Deus que está conosco, eu carrego o reino de Deus. E o reino do céu, ele altera a condição física.
É no reino de Deus, através da fé, que eu altero, que pessoas são curadas, que pessoas são libertadas de demônios, que cegos veem, que paralíticos andam, que surdo e mudo começam a ouvir e a falar. O milagre é a manifestação da lei superior do Espírito, que agora está, que a gente acessa o terceiro céu, a glória de Deus pelo Espírito. É a manifestação do Espírito em mim, é a manifestação do Espírito em você. Então não tem, queridos, como você ficar apático. Você foi chamado para este tempo, para você fazer diferença. Diferença na sua casa, diferença na sua cidade, diferença no meio onde você está. Porque você agora vai acessar o Espírito que está em você. Lembra de Jesus dormindo no barco? Muitas vezes o Espírito está dormindo. Nós não acessamos, ele estava dormindo. Pode a casa estar caindo, o barco está afundando, mas a gente não acessa como se deve acessar. E às vezes com pouco acesso, pouco tempo na presença do Espírito de Deus. Eu separei algumas leis do Espírito para você. A lei da generosidade, que consiste em você dar, que é justamente a lei maior de Deus, que é a lei do amor, do dar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Entende? Esse amor sacrificial. A lei do Espírito, ela é diferente da lei da terra. A lei do Espírito é diferente da lei da terra. A lei da terra diz pobreza, a lei do Espírito diz prosperidade. A lei da terra diz doença, a lei do Espírito diz cura. A lei da terra diz, que eu estou trocando terra para não dizer o inferno, mas a lei do inferno diz que miséria, o Senhor diz não, prosperidade, né? Que diz prisão e a lei do Espírito diz libertação. Então vão ser sempre opostas. A proposta de Deus, como ele diz, Satanás veio roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida abundante. Então são opostos. São opostos. E em que lado a sua vida está? Em que lado sua família está? Como eu acesso? Pelo Espírito de Deus. Essas leis do Espírito, eu separei só algumas aqui para vocês. Consiste em dar para receber. Olha como é diferente, né? Consiste em dar para receber. O Senhor pega o menor, a menor casa, o menor da tribo, né, para confrontar, para mostrar que ele é Deus. Pega um exército grande depois de estar grande demais, só quero pouquinho. Então o Senhor vai fazendo essas coisas pelo seu grande Espírito. E as leis da fé, querida, as leis da fé. A fé, como eu falei, precisa ser persistente. Uma fé... Olha, deixa eu dar um exemplo para você hoje. Sabe o tempo que a gente está vivendo? É assim. Você tem um problema hoje e veio uma tempestade contra você, o dia mal chegou na sua vida. E como você reage? Aí você escuta uma palavra, o Senhor falou com você, você está convicto, olha, Deus vai me libertar dessa situação, eu vou conseguir superar isso. Sabe o que acontece? Você hoje está bem forte, mas amanhã o problema aumenta, aí você já começa a cair. Você vai ficando sem força, sem motivação, sem vontade de nada, tem vontade de lutar, não tem vontade de orar, só quer se isolar, só quer ficar sozinha, só quer ficar triste. Aí você está fazendo ao inverso. A fé precisa ser persistente. A fé precisa ser persistente. Você tem que amanhecer com fé hoje, com fé amanhã, com fé depois de amanhã. E quando a luta piorar, mais fé ainda. Senhor, eu creio, eu não estou vendo, mas eu creio que o Senhor vai fazer. Eu creio que o milagre vai chegar, eu creio que a transformação dessa situação chegará. A palavra pequena nessa passagem que está aqui é a palavra grega óligos, que significa breve. É aquela questão que eu falei para você, não é o tamanho da fé, não é homens de pequena fé, não é pequena, é de fé breve. É de fé breve, é de uma fé inconstante, como eu falei há pouco. O Pedro que pula na água, daqui a pouco afunda na mesma água. Sou eu e você muitas vezes, que quando o problema vem a gente quer cair, chorar, fica sem força. É isso que a palavra está querendo nos dizer. A fé precisa ser persistente. Vou dar um exemplo. Jesus está andando e Jairo chega para ele
e diz: minha filha está doente. E Jesus diz: tudo bem, vamos andando, vamos lá na sua casa. E vai andando, e ali Jesus vai curando, fazendo milagres, mas chega da casa dele uma resposta dizendo: olha, não incomoda mais o mestre, porque tua filha morreu. Então você entende que se aquele homem tivesse desistido de crer naquela altura, tivesse dito: olha, fica aí, mestre, não precisa mais você vir na minha casa, acabou, já morreu, não tem mais o que fazer. Ele não tinha visto o seu milagre chegar. A fé tem que ser persistente, constante, sabe? Batendo assim, aquele pinguinho que fica pingando, tem que ser a nossa fé. Tem que ser o tempo inteiro andando por fé, não por vista. Vista, a gente se afunda. Olhar para o problema afunda. Ficar com a mente só no problema, a gente afunda, a gente não aguenta. Muitas vezes ficamos com a mente só no problema, não conseguimos enxergar nem a solução. Aí vem uma solução soprada pelo inferno que vai dizer para você: olha, é morte, né? Desespero, você não tem mal o que fazer. Então, queridos, é essa questão que a gente precisa trabalhar na lei da fé. A fé precisa ser persistente. Lembrando, tá, gente? Você precisa manter a sua fé em meio à luta. Porque sem fé, queridos, é impossível agradar a Deus. Como a gente vai agradar a Deus? Como é que você acredita em Deus se você não tem fé para acreditar nele? Como pode? Então a fé tem que ser constante. E essa palavra eu oro ao Senhor: Deus, olha, abra o entendimento. Abra o entendimento, porque tudo que você aprendeu até aqui, se você não tiver fé, isso vai tudo para o ralo. É importante que você tenha fé. Nos momentos bons ter fé, nos momentos difíceis ter fé, principalmente nos difíceis, né? Que no bom tá bom. Mas nos difíceis é quando a gente exerce a nossa fé. Tá certo? Eu espero que você compreenda muito bem isso. Vamos então passar a nossa página? Vamos para mais uma aula, e agora que eu quero falar com você sobre a avaliação, que você vai fazer comigo essa avaliação, e você vai entender que nível de relacionamento você tem com Deus e o que fazer para ampliar esse relacionamento. Eu vou te ensinar isso bem claramente. Vamos ver agora qual é a dinâmica do Espírito Santo. Em resultado do Espírito Santo vivendo em mim, ele vive em mim, mas ele vive em você, e ele vive em nós, e ele vive ali e outras pessoas. O que acontece, querido, nessa questão do Espírito estar vivendo em todos nós, em um e em todos nós? É uma questão de uma conexão espiritual através do Espírito Santo. Olha, eu quero explicar bem direitinho isso para você. Você já teve um pensamento que é o mesmo pensamento que uma pessoa de sua casa tem? Você chega e diz: menina, eu estou pensando nisso. E a pessoa diz: menina, eu também estava pensando nisso agorinha. O Espírito Santo é um só. Então, ele está em mim, como ele está no meu esposo, nos meus filhos. Outro dia, eu e meu esposo, nós tivemos o mesmo sonho. Ele teve no horário e eu tive no outro, na mesma noite. Olha só, na mesma noite. O mesmo sonho. Sonhamos a mesma coisa, os mesmos números, o mesmo cenário, a mesma coisa nós sonhamos. Vale salientar que nós não tínhamos conversado sobre isso, nós não tínhamos trazido a nossa memória antes de dormir, nada disso. Simplesmente o Espírito que opera em mim é o mesmo Espírito que opera nele. Então existe uma conexão através do próprio Espírito. Tudo que eu obtiver no Espírito, eu posso passar para você através do mesmo Espírito que nós compartilhamos. E olha como isso é forte. Eu fiz um desenhozinho aqui, ó. Deixa eu chamar a sua atenção para esse desenho. Veja só, o Espírito Santo aqui é o mesmo que está operando em mim, na minha irmã, no meu irmão, no outro. Então, eu recebo um dom, o dom de cura. Eu passo esse dom, eu curo você, digamos, através da imposição de minhas mãos, você é curado. Ou seja, a ação do Espírito que está em mim, ela passa para outras pessoas. Esse dom do conhecimento, de sabedoria, está passando para você. É uma ação do Espírito Santo, do mesmo Espírito que está em mim e está com você. Assim como o mesmo Espírito estava comigo e meu esposo, nós tivemos o mesmo sonho na mesma noite, com a mesma coisa. Aqui nós temos uma referência que eu botei da carta de 1 Timóteo, que diz assim: Paulo estava dando instruções a Timóteo: não negligencie o dom
que foi dado a você por mensagem profética. Chamo a sua atenção, olha, o dom, a mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Olha só, os presbíteros chegaram, colocaram as mãos em Timóteo, fizeram uma oração profética, aquela unção estava agora sobre a vida de Timóteo. Tamanho poder que nós temos em nós, esse poder que Jesus nos deu através do seu Espírito Santo. Paulo estava chamando a atenção de Timóteo para não negligenciar a transferência de dom que ele estava passando do espírito dos presbíteros para o espírito de Timóteo, uma habilidade sobrenatural. Muita gente, você vê pastor que tem unção de cura, unção de pregar a palavra, do ensino, de profecia, de revelação de sonhos, né, gente? Tudo isso. No texto aqui de 1 Coríntios, de 1 a 11, Paulo vai descrever vários dons. Você vai lá depois e você vai ler. Os ministérios e os efeitos do Espírito Santo, nessa variedade de manifestação. O que eu estou querendo dizer para você, que o universo com o Espírito Santo é tão grande, é tão amplo, e como nós podemos ser canais do Espírito de Deus para ajudar outras pessoas. Canais do Espírito de Deus na nossa casa, canais do Espírito de Deus no nosso trabalho, no nosso casamento, na nossa vida. Eu preciso só conhecer, eu preciso só acessá-lo, eu preciso acessá-lo como um amigo, como uma pessoa. E é isso que a gente vai conhecer muito bem. Queridos, aqui estão alguns dons que eu coloquei para vocês. Alguns, tá? O dom de discernimento de espíritos, dom de conhecimento. Olha, tem gente que quando entra num ambiente, ele consegue ver os espíritos imundos no ambiente. Ele consegue ver anjos. Ele tem esse dom do discernimento. Você já entrou em alguns ambientes que você diz, vixe, eu não gosto desse lugar. Nossa, que ambiente carregado. Quando eu venho aqui eu fico triste. Quando eu venho aqui eu fico pesado. É discernimento. O dom do conhecimento, da sabedoria, da profecia, a questão de você acessar a mente de Cristo pelo Espírito, a habilidade de pensar sobrenaturalmente. Nós vamos trabalhar isso aqui, no nosso teste, muito disso. Você vai ter muita habilidade de pensar sobrenaturalmente, de ver o mundo sobrenatural como você nunca viu antes. E eu quero muito lhe ensinar isso, muito mesmo. Por isso que nós chegamos até aqui. Dom de cura, o dom da fé, o dom de operar milagres, né? Então, assim, os dons do Espírito, como o Espírito opera. Olha, quanta maravilha o Espírito Santo faz. Quanta maravilha o Espírito Santo hoje faz. Quantas vezes o Senhor falou comigo, que eu ouço a voz do Senhor. Quantas vezes o Senhor me deu sonhos. Quantas vezes o Senhor ajudou pessoas que chegam para a gente, trazendo seus sonhos. E o Senhor mostrando, dando um livramento através daqueles sonhos, livrando de morte através de um sonho. Olha como é lindo o Espírito em nós. Olha a quantidade de coisa boa que você pode fazer quando você tem o Espírito Santo de Deus. Ajudar tantas pessoas com seus dons. Olha, a palavra de Deus é cheia do mover do Espírito. Atos dos Apóstolos. Quantas operações de milagres, de poder. Coisa maravilhosa. Queridos, por último, nessa primeira parte aqui, eu quero falar com você sobre... Você acha que você está pensando como Deus? Você acha que seus pensamentos vêm do Senhor? Ou a grande maioria dos seus pensamentos vem do inferno ou até da sua própria fonte? Você é um ser racional e você pensa também. Você está operando em poder divino? Você consegue perceber muitas vezes que tem pessoas que estão armando uma armadilha para você no seu ambiente de trabalho? Você acha que você está operando no poder do Senhor ou você não consegue nem entender isso porque o seu entendimento está pequeno? Você sente que está equipado para isso? Você acha que você tem esse equipamento de ver Deus, de conhecer Deus, de ouvir Deus, de entender o que o Espírito está falando com você? Quando eu estou no meio de um processo do Senhor, de uma passagem de uma estação para outra, de uma mudança de uma direção de Deus,
o Espírito começa a me mostrar várias coisas acontecendo ao meu redor que se afunilam para o cumprimento daquilo que Deus tem para mim. Eu consigo perceber. Muitas vezes a gente não consegue, né? Muitas vezes a gente está muito disperso e você não consegue. Você acha até que aquilo está contribuindo para o seu mal, quando na verdade não está. O Criador vive dentro de nós. Você ouve o Senhor? O Espírito vive dentro de você, você ouve. Suas ações são dirigidas por Ele? Pois é. Se você deseja desenvolver seus dons, talentos, capacidade de ouvir a Deus e se mover no sobrenatural, eu quero aplicar um teste com você. É isso aí. Eu quero que você entenda que você pode ir mais fundo. Eu quero que você entenda que tem coisas maiores de Deus para você, ampliar esse universo. Se você acha que tem um dom de profecia, você acha que tem, sabe, do Senhor um chamado, coisa grande, o Espírito está falando com você agora, dizendo, olha, eu estou chamando você, seu coração está queimando, é para você. Eu vou falar agora sobre esse curso para você, essa avaliação para você, que você vai ficar bastante encantado, mas eu só posso aplicar ela, não aqui na aula, porque precisa de informações suas para que isso aconteça. Vamos passar aqui a página para a gente ver o que é que tem aqui. Então, para que avaliar? Para que avaliar o seu relacionamento com Deus? Porque isso vai ajudar você a entender a sua sensibilidade ao que o Espírito está falando, ao que Ele está informando. Às vezes, o Espírito de Deus permite que a gente passe, o Senhor permite que a gente passe uns estreitos na vida, para uma correção, para que você não se perca para aquilo maior que Deus tem ali na frente para te entregar. Então Ele vai assim permitir uma situação de uma perda de um emprego, de uma renda, de uma amizade, para que você entenda que algo maior do Senhor está ali na frente te esperando. Então é como se o Senhor dissesse assim, olha, eu estou tirando de você agora isso para uma capacitação do que você vai receber, porque se eu te entregar tudo de uma vez, você pode se perder com tanto poder. Fazer você conhecer novas formas de desenvolver o espírito da sua mente, conforme a palavra diz, ampliar a sua mente, adquirir percepção eu coloquei aqui assim, das principais maneiras pelas quais você ouve Deus. É isso que eu quero muito trabalhar com você. Eu quero identificar com você quais as principais formas que você ouve Deus. Ah, irmã, eu tenho muito sonho. Ah, irmã, Deus fala muito comigo por sonho. Ampliar isso e ampliar as outras formas que você não está conseguindo entender, mas que Ele está falando com você. Oportunidades de crescimento e desenvolver e aprofundar as suas experiências com o Senhor. Tudo isso que eu falei aqui para você, eu coloquei referências bíblicas aqui, ó. Tudo isso aqui são referências bíblicas para você. Para que você possa entender o que eu estou falando está na Bíblia. E você possa obter tudo isso que está aqui, ó. Ajudar você a entender a sua sensibilidade ao que Deus está falando, está informando para você, fazer com que você conheça novas formas de desenvolver o espírito da sua mente, adquirir a percepção das principais maneiras pelas quais você ouve Deus, oportunidades de crescimento, desenvolver e aprofundar as suas experiências com Deus. Queridos, falei do e-book para você, está prontinho, você solicita, vai passar na sua tela o telefone para você pedir o e-book, tá? Esse telefone que está aqui, olha, esse telefone aqui, você vai solicitar o teste, esse teste de avaliação, é bem simples ele, e ele vai te mostrar onde você mais ouve e onde você menos ouve. Você vai solicitar por este telefone. Tá? Vai passar aí também na sua telazinha o telefone para você solicitar esse teste. Por que por esse telefone? Porque a gente precisa de algumas informações suas e dar orientação para você acessar o teste. Gente, é muito bom, muito bacana e eu espero que você tenha seu conhecimento agora ampliado, suas forças renovadas, porque você vai precisar muito disso no seu dia a dia. Você é um guerreiro e uma guerreira do Senhor, chamados para este tempo, um povo forte, sabe, para viver o sobrenatural de Deus, para fazer coisas grandes e tremendas, pois é para isso que Deus está te chamando. Você pode curtir nossas páginas aí nas redes sociais, nos acompanhar. Nós temos também muitos estudos que nós vamos estar oferecendo para você, para ampliar o seu conhecimento, fazer com que você entre
nesse lugar profético, nesse lugar onde o sobrenatural acontece. Nosso grupo de oração, a gente tem milagre todo dia, a gente tem direção de Deus todo dia, o Senhor tem se revelado demais, tem sido uma coisa tremenda. E nas nossas redes sociais também. Eu lhe agradeço muito se você puder enviar esse curso para outras pessoas, indicar, peça que eles assistam, que eles ganhem esse conhecimento, porque é de Deus para a vida de cada um de vocês. Eu oro e peço ao Senhor que a bênção contida neste curso, que tudo aquilo que o Senhor quer te dar, que o Senhor realmente consiga ampliar na sua mente esse conhecimento. Venha viver o sobrenatural de Deus conosco. Eu quero muito te ensinar a você ouvir Deus, a você se relacionar com Deus de uma forma sobrenatural. Deus te abençoe e abençoe sua família, queridos, em nome de Jesus. Muito obrigada por você ficar conosco até aqui. Muito obrigada. Deus abençoe você. Mesmo em meio à escuridão, não desista, não se renda. Isso tudo vai passar, não é o fim, tudo vai ficar bem.